o que é o prêmio da soja? Essa é uma pergunta muito difícil que a gente sempre recebe e é até difícil explicar. Mas agora você vai aprender de uma vez por todas a entender e poder explicar para os seus amigos aí, para os seus colegas de profissão, o que é o prêmio. Vai aprender de uma vez por todas. Bom, a forma mais boa de ilustrar que a gente encontrou, a melhor forma de ilustrar que a gente encontrou, é comparando como se fosse num leilão. Imagina que eu tenho meus caminhões de soja aqui, eu quero vender. E ali tem uma praça onde que os compradores se encontram, compradores e vendedores se encontram. Eu chego lá com meu caminhãozinho de soja e tem muita gente querendo comprar soja. Tem uma indústria de ração, uma indústria de óleo, então o pessoal está de olho na minha soja ali. E por enquanto só tem eu vendendo soja. Aí eu falo, bom, gente, eu quero R$200 na minha saca de soja. Aí o pessoal, R$200 e tal, e daqui a pouco alguém vem. Ah, beleza, 200. Aí o outro fala assim, opa, eu preciso de soja, já que alguém vai pagar 200, então eu vou aqui não. 250, R$200 e 50 centavos. Aí vem o outro, não, então 201 eu pago, aí 201,50 e assim vai, né? Então o que a gente entende? Que a demanda pela minha soja tá forte, tá aquecida e a oferta não tá tão grande, porque só eu que tenho. Então, fiz uma venda de um caminhãozinho ali a 201. Daqui a pouco chega um monte de gente querendo comprar, querendo vender soja também. Mais um monte de agricultor que tem os caminhãozinhos de soja deles. Chegam lá. E aí o comprador já viu que já comprou um caminhão, tá olhando ali, opa, chegou um monte de vendedor aí, agora então 200 para mim tá caro. Aí chega lá o pessoal, e como que tá? Eu falei assim, acabei de vender 201 ali, vamos lá. Pessoal, 201, aí ninguém. Então beleza, eu faço a 200. Aí todo mundo, agora tem um monte de gente querendo vender aí, agora vamos com calma, né? 199, 198, 195 eu pago. Daí o vendedor pensa, mas beleza, então vendida 195. Essa diferença entre o interesse do comprador e a necessidade de venda do vendedor, esse é o prêmio, né? É a expressão máxima do capitalismo. O capitalismo é o quê? Trocas voluntárias conforme a oferta e a demanda. Então, se a gente tem uma super safra brasileira, qual que é a tendência do prêmio? Queda do prêmio. Se o Brasil tem uma quebra de safra, o que é a tendência do prêmio? É subir o prêmio. Por quê? Porque eu vou ter pouca soja aqui para ofertar. Tenho menos oferta, a demanda de alimentos normalmente é constante, ela cresce constantemente numa taxa pequena, conforme o mundo cresce de população. Se a gente passar a diminuir a população do mundo, a gente pode ver a demanda por alimentos estagnar, né? A oscilação dos preços das commodities agrícolas são majoritariamente ligadas à oferta, né? Então, se eu tenho uma safra boa, tem uma tendência de queda dos preços. E o preço fica baixo até que tem uma quebra em algum lugar. Teve uma quebra grande, significativa, a gente vê os preços subirem, né? Pode ser via Bolsa de Chicago ou via prêmios. Por quê? O que é? Como que a soja brasileira ficou tão barata? E sendo que no ano passado a gente estava vendendo soja mais ou menos nesse preço de Chicago, muito mais cara do que está vendendo hoje, né? O que aconteceu? Os Estados Unidos têm uma quantidade confortável de silo. Eles conseguem segurar o produto deles lá. E o Brasil não. A gente tem a nossa colheita concentrada numa época, porque a gente quer fazer a segunda safra, queremos plantar um milho. É uma época de chuva. A gente tem uma limitação nos portos, a gente não consegue exportar tudo no mesmo dia, né? Tem que ter uma fila. A gente tem estradas ruins, a gente concentra a produção, a colheita no mesmo período, a gente tem esse gargalo nos portos. Então, tudo isso gera um funil, um gargalo ali mesmo, né? O que a gente consegue tirar de soja da nossa produção. E como é uma época que chove, às vezes dá, ano passado, esse ano agora mesmo, né? Lentidão em Paranaguá, em Santos, deslizamento de estradas lá no caminho para Paranaguá, atrasou mais, então o que aconteceu? A gente tinha muita soja e não tinha como tirar essa soja. A demanda até existia, estava normal lá, o pessoal querendo comprar. Só que a gente tinha soja demais e não tinha como tirar. O que aconteceu? O prêmio caiu, né? E, voltando algum tempo atrás, nós tivemos uma quebra no Paraná, Rio Grande do Sul, né? E ano passado, esse ano agora, quebra no Rio Grande do Sul, na Argentina. Então, até pouco tempo atrás, o que nós tivemos? Uma quebra grande de soja, produzimos pouco, e não tinha tanta soja assim para ofertar. E o que a gente viu o prêmio fazer? O prêmio subiu. A gente olhava a tela de Chicago, a bolsa, a soja em Chicago, e a gente estava vendendo acima disso, né? Estava vendendo bem acima disso. E de repente,
a gente estava vendendo 3 dólares acima, e de repente a gente olha e chega numa safra e estão querendo me pagar só 3 dólares abaixo, né? Então por que isso? É oferta e demanda. Se a gente tiver super safras, a gente tende a ter preços mais baixos. A hora que tiver uma quebra, né, nunca esperamos que aconteça, que não seja conosco, pelo menos, né? Então, quando a gente tiver quebra, a gente tende a ter melhoras nos preços. Então, para entender um pouquinho melhor essa dinâmica, enfim, ó, o prêmio é um herói e um vilão. O prêmio é a realidade. Ele não é um malvado, tanto que ele colocou no nosso bolso 3 dólares por saca a mais, há pouco tempo atrás. Depois ele tirou. Então, assim, por quê? A gente tem que prever os ciclos do mercado, né? Se nós temos quebras, temos alta dos preços. Depois, o preço está bom, todo mundo quer plantar mais, investe mais em tecnologia. Se não tiver quebra, daí a gente tem queda dos preços. Por quê? Porque produz demais. Então, o prêmio, a gente tem que estar sempre olhando em que fase do ciclo que ele está. Ciclo de baixa ou ciclo de alta, né? Para a gente poder se proteger dessas oscilações e não ser pego de surpresa, né? Então, o prêmio ele é uma parte um dos tripés, né? Um dos 3 pilares da formação de preço da soja. Nós temos a soja em Chicago, que vou ter a cotação lá em dólares por bushel. Nós temos o dólar, porque afinal nós no Brasil só podemos operar em reais, né? E nós temos o prêmio. O prêmio, ele é sempre em relação ao Chicago. Então, a bolsa americana é uma bolsa muito grande, tem muita liquidez, todo mundo opera lá. Quem opera soja no mundo, os players do mercado de soja no mundo, eles usam Chicago como referência. E aí, conforme está a demanda deles, eles vão olhar e falar assim, pô, tem soja nos Estados Unidos, mas também tem soja no Brasil. No Brasil tá beleza, tá sobrando, consigo embarcar. Então, o pessoal quer vender lá. Não, eu quero comprar para colocar soja na China. O que eu faço? Eu vou lá, vejo no Brasil, eu compro. Mas eu pago um pouquinho menos que o Chicago. Aí, se o produtor não quiser vender, eu vou e compro de outro destino. Eu compro de outra origem, né? Enfim. Então, o prêmio, eu vou olhar a tela de Chicago, vou colocar o prêmio. Pode ser positivo ou pode ser negativo, conforme tiver o interesse. Depois, eu peguei o prêmio, digamos, eu tenho o preço na soja no porto de Paranaguá. Estão pagando menos 100. Menos 100 cents por bushel, ou menos 1 dólar por bushel, né? Que vai dar menos 2,2 dólares por saca. Então, eles estão me pagando, o comprador quer pagar 2 dólares e 20 a menos por saca do Chicago no Porto de Paranaguá. E eu estou no oeste do Paraná. Então, eu tenho que calcular quanto que é para eu levar minha soja até o Porto de Paranaguá, de frete, né? E para eu fazer a elevação, colocar essa soja dentro do navio. E aí eu pego Chicago, tiro 1 dólar por bushel e depois tiro o meu frete aqui. Eu vou saber o prêmio no interior, que também é chamado de bases, né? Prêmio e bases às vezes significam a mesma coisa quando é em portos, né? Falei em porto basicamente assim, Chicago menos tanto, Chicago mais tanto é o prêmio no porto, que é o bases. Quando eu olho a minha região contra a Bolsa de Chicago, ele é o prêmio no interior, que seria o prêmio no porto mais o custo interno, né? Então, só por curiosidade, nós temos aqui as rotas marítimas principais do mundo, né? Então, nós temos os nossos portos aqui sul, sudeste, temos os nossos portos do Arco Norte, e principalmente os portos do Arco Norte levam produtos para a Europa, né? E aqui, Paranaguá e Santos, principalmente passa o Cabo da Boa Esperança e chega aqui no leste da Ásia. E os Estados Unidos, por onde que eles vendem? Aqui, ó, Golfo do México. Eles vão embarcar aqui, passar do ladinho de Cuba, né, que eu falei no outro vídeo, entre México e Cuba. Passam aqui, depois vão lá para o leste da Ásia e vão chegar por aqui, ó. E lembra que eu tinha falado também que tem o porto do Pacífico Norte dos Estados Unidos? É aqui, ó, chamado PNW. Também sai produto daqui, um pouquinho mais de baixo aqui na verdade. Sai produto daqui e chega por cima aqui, né? Então, se eu quero colocar uma soja na China, se eu tenho um comprador de soja na China, pagando 100 acima, mais 100, tá pagando 100 cents por bushel, 1 dólar por bushel a mais do que a tela de Chicago. Como que eu sei quanto que eu posso pagar na sua soja para eu levar para um chinês, para entregar lá? Se ele paga 1 dólar acima por bushel no porto.
eu vou ter que pegar esse $1 acima, eu vou ter que calcular quanto que custa o frete para levar aqui, digamos que custe $1 por bushel. Então, no porto de Santos e Paranaguá, eu só vou poder pagar o zero, o que é o que está sendo negociado na Bolsa de Chicago, né? Porque é o meu custo de frete, né? Se ele compra por 100 lá, eu vou ter que pagar zero aqui para poder empatar. Então, eu vou ter que pagar até um pouquinho menos, para eu ter o meu lucro também. Então, digamos que é menos 5. Vou ter que tirar 5 cents por bushel de lucro aqui. No porto de Paranaguá. Depois eu vou tirar, digamos, 7, 8 dólares por tonelada para fazer essa despesa portuária. E depois o frete interno até o seu silo, onde está a sua cooperativa. Então, assim que é calculado o preço, né? E quem faz essas intermediações são as tradings. Então elas compram e vendem, elas sabem do interesse de uma indústria lá na China e eles vão procurar no porto ou no interior, nas cooperativas, cerealistas, eles vão achar esse produto para comprar, embarcar, levar e entregar lá na China com lucro, né? Aqui por um outro ângulo, né? É mais fácil de enxergar. Então nós temos aqui, ó, PNW, vem para cá, chega no leste da China, da Ásia. Golfo, passar aqui pelo Pacífico, chega no leste da Ásia. E a gente, dobrando o Cabo da Boa Esperança, também chega aqui. Então existe uma competição. Se você for ver, ó, qual o frete marítimo é mais barato, provavelmente? O que vocês imaginam? PNW, né? O frete mais barato. Mas aonde que o americano produz? Lá no Corn Belt, ó. Ele produz aqui. Então aqui tem um frete ferroviário, que é um frete caro. O nosso rodoviário é mais caro, mas a matriz ferroviária é mais cara do que a marítima. E aqui, lembra como que é? De barcaça. Então, fica mais barato, normalmente, eu descer com a soja aqui, atravessar o canal do Panamá e chegar na Ásia, do que eu vim por aqui. Mas aqui é mais curto, então se for uma demanda mais urgente, a China vai comprar por aqui. Se for mais longa, compra por aqui. E o Brasil também. O Brasil é um destino que é uma origem que é um pouquinho mais longa a viagem. 10, 15 dias a mais de viagem. Então a China, na hora de fazer as compras dela, ela vai fazendo o programa dela. Eu preciso de tantas milhões de toneladas em janeiro, fevereiro, março. Quem que oferta nessa época? Tira o prazo de despesa de viagem de navio para o frete. E aí eu sei de onde que a China sabe de onde que ela precisa comprar, conforme a época de colheita, conforme a época de embarque, né? Então, o prêmio, que às vezes é o vilão, às vezes é o herói, mas ele é só a realidade, como que ele foi nos últimos tempos aqui. Aqui a gente tem um gráfico de 2017 para cá, né? Então nós tivemos aqui 2020, ó, começo de 2020, nós temos a nossa safra brasileira que teve quebra no sul. Então, ó, o prêmio, o tanto que ele subiu, né? E depois nós tivemos uma safra recorde em 2023. O que aconteceu? Olha o tanto que o prêmio caiu, né? Então a gente não pode tratar ele como vilão, sendo que aqui ele deu $3 a mais por bushel, né? Colocou no nosso bolso. O que é o ponto de atenção? Entender que, principalmente, as commodities agrícolas estão ligadas à oferta. Então, anos que nós temos uma projeção de clima bom, com safra cheia, é uma tendência natural de queda dos preços na hora da colheita, principalmente para a soja, porque eu não tenho como segurar. O milho você deixa um pouco no campo, no Mato Grosso eles deixam no tempo, a gente tem mais prazo, né? Deixa um pouquinho secar um pouquinho mais, enfim. E a soja não, a soja tem que colher, tem que embarcar para plantar o milho e o corredor é estreito, né? É um gargalo. Então, cuidar muito com o prêmio. Como que eu cuido com o prêmio? O que eu faço? Como que eu travo meu prêmio? Até pouco tempo atrás, a única forma de você operar o seu prêmio, digamos, eu tenho meu prêmio, meu base no interior, meu base ou meu prêmio no interior, que seja aqui onde a gente está no oeste do Paraná. E eu acho que a soja brasileira vai ficar barata em relação à americana, né? Acho que o prêmio Brasil vai cair. E se for para subir, a soja americana tende a subir mais. Então o que eu faço? Para eu negociar até então o prêmio brasileiro, só se eu vendesse o meu grão. Eu vou na cooperativa, na cerealista, na trade e falo, eu quero fazer um contrato para te entregar a soja lá na frente. Fechei o contrato, em dólar ou em reais, eu travei meu prêmio. Vendi a soja em reais, eu vendi Chicago, vendi dólar e vendi prêmio, né? A partir do momento que eu vendi a soja. E aí, de repente, eu acho que o dólar pode subir. O que eu faço? Eu posso vir na bolsa
e comprar alguma coisinha, participação na alta, um seguro de alta no dólar. Ah, não, mas eu acho que o Brasil vai cair, mas eu tenho medo que suba e eu quero participar. Porque olha aqui em 2020 o tanto que subiu. Subiu o prêmio e o Chicago. Né? E eu vendi minha soja, vendi tudo antecipado, não participei. Dobrou de preço, eu não participei da alta. Né? Então o que eu faço? Se eu já vendi, porque eu tenho medo que o Brasil fique muito barato, que o prêmio do Brasil caia. Mas eu quero ter uma participação na alta, eu quero ter um pezinho na alta ali. Caso dê um problema aí no Mato Piba, no nortão do Mato Grosso lá, com o El Ninho, eu quero participar da alta. Então eu vou e compro um seguro de alta. Aonde? No Brasil ou nos Estados Unidos? O que você acha que sobe mais? Bom, se os Estados Unidos teve uma safra meio estranha, ainda não sabemos bem a produção, e o Brasil, por enquanto, está projetado um estoque alto de passagem e uma safra cheia, se for para subir, imagino que seja os Estados Unidos que suba mais. Então eu vendo minha soja no Brasil e compro um seguro de alta na soja americana. E se fosse o contrário? E se a gente tivesse para quebrar aqui de clima ruim e os Estados Unidos está cheio de soja, o que eu faço? Eu vou comprar um seguro de baixa na soja americana e vou segurar a minha soja Brasil. Né? Então o prêmio ele oscila conforme a oferta e demanda do mundo e das localidades. Né? A gente pode ver o Brasil muito barato em relação aos Estados Unidos ou o Brasil muito caro em relação aos Estados Unidos, que esse gráfico mostra aqui. Começo de 2020, lá, final de 2020, começo de 2021, a gente tinha o Brasil muito caro em relação aos Estados Unidos. E a gente estava rindo de fratura exposta, né? Não estava triste com isso. Estamos vendendo caro, estamos lucrando. E agora a gente teve uma super safra e estamos ao contrário. Estamos muito barato em relação a eles. Então, a forma de operar até então era vende físico e compra seguro de alta em Chicago ou compra seguro de baixa no Chicago e seguro físico. Mais recentemente, a Bolsa lançou um contrato soja, que ele é uma soja FOB Santos. Né? FOB é sem frete. Em Santos. Então, é uma soja em um navio no Porto de Santos. Então, eu tenho que olhar a minha soja, pensar no frete daqui para Santos, né? Ou daqui para Paranaguá e coloco um troquinho ali de 5 para mais, para menos de diferença. E a despesa de elevação, a FOBs, né? A despesa de custo de porto. Então, eu sei que na Bolsa existe uma soja em dólar por tonelada que é em Santos. Então, hoje, se eu quero segurar meu grão, porque eu tenho medo de uma quebra de safra, que eu vou ter dificuldade de cumprir meu contrato depois. Mas eu acho que o Brasil cai. O que eu faço? Eu posso vir na Bolsa e vender esse contrato de soja em Santos. Porque se cair o prêmio, digamos que soja Chicago fica de lado lá, tá? Quase 14 dólares por bushel hoje, fica nisso aí. Não caiu. Mas o prêmio que hoje tá mais ou menos aqui, ó, 0, lá pra frente já tá menos 1. E digamos que ele vai a menos 3. O que eu faço? Eu segurei porque eu tenho medo de fazer um contrato e não consegui entregar. E aí caiu 2 dólares por bushel. E aí eu perdi isso. Né? Hoje eu consigo fazer uma venda no soy na bolsa. Então eu venho na bolsa, vendo o soy, que é o nome do contrato, que é soja FOB Santos, e eu estou protegido. Se cair Chicago ou o prêmio, eu estou protegido, eu vou receber na bolsa, depois eu vou vender no físico, perdendo dinheiro no físico, mas a bolsa vai me pagar o que eu perdi no físico. Né? Essas são estratégias, né? A nossa especialidade é essa, é estudar as fases de mercado, os momentos do mercado, a sazonalidade, a época que é boa para uma coisa, para outra, estudar como está o mercado, ver a sua condição específica, como que está da sua empresa, da sua produção, se for uma cerealista, como que está o seu estoque, o balcão, está pouco fixado, não está? Estudar todos esses cenários, do que a gente vê pela frente, de tendência, usar as ferramentas que a Bolsa fornece para a gente, seja a Bolsa brasileira, até a Bolsa americana, o dólar, o que a gente pode fazer, se eu tenho conta em dólar, se eu tenho receita para vir em dólar, né? A nossa especialidade é essa, estudar o seu caso, né? E bolar uma estratégia de uma forma que você proteja, você tenha um piso no seu preço, né? E participe de uma alta se ela vier, né? Então, siga o nosso canal para estar sempre acompanhando os vídeos aí, semanalmente, vamos estar fazendo um vídeo sobre um conhecimento, um assunto que esteja ligado ao nosso setor. Diariamente o Rodrigo está postando aí o Morning Call dele, então compartilhe aí para a turma do agronegócio, para os amigos. Obrigado pela sua atenção, deixa um like também, compartilhe com todo mundo aí, se inscreve no canal e segue nosso trabalho, dá essa força aí. Valeu!